Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando os fluidos salutares, o remédio necessário para o corpo físico e espiritual. E assim vamos buscar um lugar em que você possa ficar em silêncio, em que você possa se recolher, e vamos nos tranquilizando. Vamos fechar os nossos olhos para uma maior concentração e assim vamos fazer uma respiração profunda, serenando a nossa mente e acalmando o nosso coração. E vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esta oportunidade da encarnação, por esse dia e por estarmos aqui em mais um encontro em nome de Jesus. E assim, mais tranquilos e serenos, pedimos a Deus, nosso Pai Criador de todo o universo, que possa nos guiar, nos orientar e nos proteger, e que possamos ter o entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, para continuarmos a nossa reforma interior, que possamos amar mais, perdoar mais, agradecer e servir sempre. Que seja sempre feita, Senhor, a vossa vontade. Sê conosco em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Estudemos hoje as seguintes palavras de Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aposento significa a própria essência da criatura. Entra no aposento e fecha a porta, isto é, entra em comunhão com a tua própria essência e ora a teu Pai, que vê o que está oculto, isto é, vê a tua intenção na prece, vê a tua comunhão sincera, a tua fé, e Ele te recompensará, repletando-te de energias amorosas que estarão alimentando a tua essência de amor. É fundamental para uma vida de maior equilíbrio a reflexão constante, o discernimento sobre o que seja melhor para nós a cada momento. Quando isso acontece, percebemos aquilo que precisa ser modificado em nós. A oração entra nesse momento como um instrumento para adquirirmos as forças necessárias para a realização dessa mudança, que sabemos muito difícil de ser realizada, em conformidade com o que diz Jesus em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E no livro dos Espíritos, na questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Aprofundemos a seguir o estudo da anotação de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Neste versículo, Jesus coloca com muita simplicidade e profundidade a necessidade da meditação e da oração, como forma de superação das tentações que nos impedem o equilíbrio emocional. Nesse versículo, Jesus aponta em verdade para uma tríade essencial à nossa autotransformação: meditação, contemplação e ação transformadora para superar a tentação. Esses três movimentos são sequenciais e se interpenetram mutualmente. Analisemos inicialmente o que é tentação.
Existe também uma deturpação a respeito do significado desta palavra. Popularmente, ela é vista como coisas externas que nos atraem para o mal. Em realidade, o seu significado, como proposto por Jesus, tem a ver com as nossas próprias tendências inferiores, relativas ao nosso ego e que nos levam ao uso inadequado do nosso livre-arbítrio. As tentações externas apenas estimulam a verdadeira tentação que existe em nosso interior. Por isso, a vigilância e a oração são condições imprescindíveis para não cairmos nas tentações de nosso próprio ego. Jesus nos ensina que todo o processo inicia-se na vigilância, uma técnica de meditação. A vigilância é necessária para que tomemos consciência de nossas tendências inferiores. A vigilância é uma observação amorosa de nós mesmos para que nos conciliemos com os nossos adversários internos, fazendo-os nossos amigos. Essa postura nos tornará autoconscientes a respeito das tendências que nos prejudicam, de modo a poder transformá-la gradativamente. A vigilância é a própria meditação em ação que acontece o tempo todo em nosso dia a dia e não apenas em momentos especiais. Muitas pessoas reclamam que não têm tempo de meditar, pois elas acreditam que precisam dedicar um tempo especial à meditação. Em realidade, a meditação que Jesus propõe é a observação constante acerca de nossas atitudes, e isso não acontece em horário específico, mas em todos os momentos e em todas as nossas ações. É claro que isso não exclui a possibilidade de desenvolver em momentos específicos a meditação como a técnica de meditação proposta por Jesus. A vigilância é a mais eficaz, pois vai direto ao ponto, detecta a nossa necessidade de autotransformação em relação às tentações percebidas. Temos visto pessoas inverterem os dois verbos que Jesus usa nesse versículo e dizerem assim: orai e vigiai para não cair em tentação. Se invertermos a ordem dos verbos, o processo fica sem sentido, pois é necessário primeiro detectar o problema para depois solucioná-lo. A vigilância sempre vem em primeiro lugar, pois é o método para se detectar aquilo que está gerando a dificuldade causadora da tentação. Do livro Parábolas Terapêuticas, de Alírio de Cerqueira Filho. Fé e equilíbrio em todas as direções.